Hallo liebe Leute, ich heiße Bianca und das ist mein Kanal Alemão Sem Chucrute. Na aula de hoje nós vamos aprender a montar frases em alemão. Nós vamos começar com algumas frases bem simples como eu jogo futebol e nós vamos evoluindo, aprendendo a fazer perguntas e adicionando informações de tempo e de local até formar umas frases um pouquinho mais complexas. Los geht's! Bom, vamos começar simples então, com a frase eu jogo futebol. Ich spiele Fußball. Ich é eu, spiele é o verbo jogar, conjugado para a pessoa eu, né? Então jogo, Fußball, futebol. Simples, certo? Bem parecido com a ideia da lógica de construção de frases do português. No alemão, assim como no português, a gente também precisa conjugar verbos, por isso que eu falo eu jogo, tu jogas, ele, ela joga. No alemão também a gente vai falar assim, ich spiele, du spielst e er spielt. Isso significa que se eu quiser fazer a frase você joga futebol, eu vou ter que conjugar o verbo de acordo. Essa frase em alemão fica du spielst Fußball. Simples, certo? Nesse vídeo eu não vou falar muito sobre esse tema de conjugação de verbos, porque eu tenho uma outra aula que fala só sobre isso. Nosso foco aqui é montar as frases. Então, pensando nessa frase, du spielst Fußball. Se eu quisesse perguntar, você joga futebol? No português, a gente faz a pergunta só mudando a nossa entonação. Ou, quando a gente está escrevendo, só colocando o ponto de interrogação no final. A gente não muda a frase. A frase é exatamente a mesma, só muda a entonação mesmo. Você joga futebol? No alemão, a gente vai ter que não só trocar a entonação, mas também trocar o verbo de lugar. A gente vai colocar o verbo agora antes da palavrinha du. Antes, o verbo bem antes do sujeito, a gente fala gramaticalmente. Na prática, a gente coloca o spielst na frente do du. Vai ficar essa frase em alemão, então. Spielst du Fußball? Você joga futebol? Vamos ver mais um exemplo. Ich lerne Deutsch. Simples, certo? Ich lerne, aprendo, Deutsch, alemão. E se eu quiser falar sobre você? Eu vou falar a frase du lernst Deutsch. E para fazer a pergunta agora, a gente só vai ter que colocar o verbo na frente, lembrando. E na fala tem que mudar a entonação também. Lernst du Deutsch? Pegou como funciona? A próxima frase quem vai montar é você. Eu gostaria que você montasse agora a frase eu bebo água. Beber em alemão é o verbo trinken. E água em alemão é Wasser. Então, já escreve aqui nos comentários ou anota num papel como que fica a frase eu bebo água. Essa frase em alemão fica Ich trinke Wasser. E se eu quiser agora falar você bebe água, como que fica essa frase? Se você respondeu du trinkst Wasser, está correto? E agora, tente montar a pergunta, você bebe água? A pergunta fica então, trinkst du Wasser? Vamos fazer mais um exercício. Eu gostaria que você montasse agora a frase eu escuto música. Escutar em alemão é o verbo hören. Música em alemão é Musik. Essa frase fica então em alemão Ich höre Musik. E se eu for falar sobre você? Vai ficar Du hörst Musik. E agora alguns segundinhos para você montar a pergunta. A pergunta fica então Hörst du Musik? No português, a gente tem essa forma verbal de falar que indica que alguma coisa está acontecendo, né? Essas palavras que terminam com ando, endo. A gente chama isso em gramática de gerúndio. Nós podemos falar, então, eu estou escutando música. O alemão não tem esse tempo verbal, ok? Então, quando a gente fala ich höre Musik, eu posso traduzir isso. Ou eu posso estar querendo dizer eu escuto música, mas eu também posso querer dizer eu estou escutando música. Até aqui tá tranquilo? Se você tiver dúvidas, é só você escrever nos comentários. E agora vamos aumentar um pouquinho a complexidade da nossa frase. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos adicionar uma informação de tempo
tempo agora na segunda-feira, que em alemão é am Montag. A nossa primeira frase, eu jogo futebol, ich spiele Fußball. Essa frase em alemão vai ficar então, ich spiele am Montag Fußball. Como se a gente falasse, eu jogo na segunda-feira futebol. Essa ordem ela é um pouquinho esquisita pra gente que fala português, certo? Porque no geral a gente falaria, eu jogo futebol na segunda-feira. Segunda-feira apareceria depois do futebol. No alemão, eles dão preferência para falar o tempo mais próximo do verbo. Então, geralmente, nas frases, logo após a gente falar o verbo, a gente vai falar o nosso tempo. Seja ele segunda-feira, seja ele uma informação de frequência, como todo dia, toda noite, certo? Mas ele vem bem próximo desse verbo. Por isso que a frase ficou Ich spiele am Montag Fußball. E para fazer perguntas, perguntando sobre esse tempo, né? Como que funciona? A gente tinha aquela pergunta original, você joga futebol? Que em alemão fica Spielst du Fußball? Para a gente fazer uma pergunta dizendo quando você joga futebol, a gente vai colocar simplesmente a palavrinha quando, de pergunta que em alemão é o wann, na frente do verbo spielen. Vai ser a primeira coisa que a gente vai falar agora. A nossa pergunta fica então, wann spielst du Fußball? Quando você joga futebol? Alles klar? Vamos para mais um exemplo. Se eu quiser dizer eu pratico esporte, eu vou falar em alemão ich treibe Sport. E agora eu quero adicionar informação de tempo. Aonde que eu vou colocar esse am Montag? Onde que eu vou colocar essa segunda-feira na nossa frase? Logo após o verbo. Ich treibe am Montag Sport. Eu pratico na segunda-feira esporte. Para a gente fazer a pergunta, você pratica esporte? A gente vai ter que colocar o verbo por primeiro e falar treibst du Sport? E para a gente perguntar, quando você pratica esporte? A gente só vai colocar então o wann na frente da nossa perguntinha e vai falar wann treibst du Sport? Agora a nossa frase já está começando a ficar mais complexa, certo? Agora é a sua vez. Vamos voltar para aquela nossa frase eu escuto música e agora eu quero adicionar informação no final de semana, que em alemão é am Wochenende. A gente geralmente fala rapidinho e fala am Wochenende. Ou seja, eu gostaria que você montasse a frase eu escuto música no final de semana. Só tem que lembrar que a ordem do alemão é um pouquinho diferente, certo? Vou dar alguns segundinhos para vocês fazerem isso. E aí, conseguiu? Vamos por partes. A gente já tinha aquela frase eu escuto música, que é Ich höre Musik. Se eu quiser adicionar a palavra no final de semana, eu vou colocar am Wochenende logo após o nosso verbo. Ich höre am Wochenende Musik. E para fazer a pergunta, quando você escuta música? Como que a gente faz isso? A partir da pergunta Hörst du Musik? Fazer a pergunta Wann hörst du Musik? Legal! Agora vamos adicionar mais uma informação na nossa frase. Vamos adicionar a informação de espaço. Pegando o nosso último exemplo que a gente montou antes da música. Ich treibe am Montag Sport. Agora eu quero adicionar o local. Eu quero adicionar o local no parque. Esse local vai vir após o tempo. Então, em alemão, a gente vai falar Ich treibe am Montag im Park Sport. Se eu fosse traduzir literalmente, eu pratico na segunda-feira no parque esporte. Por que o parque veio depois do tempo e não antes do tempo perto do verbo? Ou por que esse parque não ficou depois da palavra Sport? Como você deve estar percebendo, no alemão a gente tem uma posição fixa para algumas palavras. Eu vou falar mais sobre esse tema num outro vídeo, mas no geral as ordens do alemão seguem a regra que a gente chama de tecamolo ou tecamolo. T de tempo, K de causa, mo de modo e lo de local.
Então, depois do verbo, a gente vai dar essas 4 informações. E só depois a gente vai colocar aquele resto, como esporte, ou futebol, música, ok? Isso é tema para uma próxima aula. Por enquanto, a gente vai se concentrar só no verbo, no tempo e no local, ok? E a pergunta, onde você pratica esportes? Bom, basta a gente pegar aquela nossa perguntinha, treibst du Sport? E adicionar a palavra onde no começo. Onde em alemão é wo. A nossa pergunta fica então, wo treibst du Sport? Onde você pratica esporte? Vamos para mais um exemplo. Se eu quiser falar eu trabalho amanhã no restaurante. Essa frase em alemão a gente vai ter que falar nessa ordem então. Eu trabalho amanhã no restaurante. Ich arbeite morgen im Restaurant. Nós podemos fazer várias perguntas a partir dessa frase. Nós podemos falar tanto, você trabalha? Arbeitest du? Podemos perguntar onde você trabalha? Wo arbeitest du? Posso perguntar, inclusive, onde você trabalha amanhã. Imagine que a pessoa trabalha em vários lugares e amanhã eu quero saber onde ela vai estar. Vou perguntar, então, wo arbeitest du morgen? Reparem que agora, quem fica do ladinho do verbo é o nosso du. Isso acontece porque o du, ele tem que estar sempre do lado do verbo. Então, geralmente, ele ficava antes, certo? Agora que ele não pode mais ficar antes, ele vai ter que ficar logo depois. E roubou o lugar do morgen. Então, onde você trabalha amanhã, fica wo arbeitest du morgen? Eu podia perguntar diferente também. Eu poderia perguntar quando que você trabalha no restaurante? Wann arbeitest du im Restaurant? Resumindo então, pessoal, no alemão a gente tem uma ordem fixa para as palavras. Isso significa que a gente fala a nossa ação, depois o tempo e depois o local. Nós podemos adicionar algumas outras informações, como de modo e de causa no meio, mas isso não foi tema dessa aula, vai ficar para uma próxima. Tem como a gente começar a frase falando tempo? Como em português a gente fala assim, amanhã eu vou trabalhar. Tem, mas a frase vai ficar um pouquinho diferente do português também. Eu tenho uma outra aula só sobre isso, que eu vou deixar aqui embaixo no link. É uma aula onde eu falo sobre a posição do verbo, com mais detalhes. Se você tiver interesse, o link para essa aula está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Essa gramática e essa ordem de palavras é um pouco diferente do português e leva um certo tempo para a gente se acostumar. Conforme vocês vão falando, isso vai ficando mais natural. É por isso que é importante vocês consumirem bastante conteúdo em alemão, ler bastante texto, bastante diálogo simples e depois ir aumentando a complexidade e tentando formar suas próprias frases, imaginando como que você falaria alguma coisa que você está fazendo agora em alemão. Isso ajuda bastante a memorizar essa sequência de palavras que a gente tem que falar no alemão, essa ordem que soa mais natural. E se você falar fora dessa ordem, tem problema? Você vai conseguir se comunicar da mesma forma, a pessoa vai entender o que você está falando. Porém, dependendo da ordem que você fala as coisas, é possível que você soe como se fosse o Yoda falando. Como, por exemplo, esporte pratico eu. Soa muito estranho em português, né? Então, você ainda entendeu que eu estou te falando que eu pratico esportes, mas vai causar uma certa estranheza. Em alemão, se você falar certas coisas fora de ordem, vai causar essa estranheza também. Mas se você está começando a aprender alemão agora, não fique tão bitolado nessa sequência, certo? Vá conversando, vá se comunicando que as pessoas vão te entender mesmo assim. Muita gente fica com medo de falar as coisas na sequência errada e acaba ficando com medo de falar qualquer coisa. Errar faz parte, então vão conversando, vão se comunicando que em breve isso vai se tornando mais fluido e mais natural para vocês falarem. Se você tiver dúvidas sobre esse tema, escreva aqui embaixo nos comentários. E se você entendeu tudo, escreve ali sem chucrute para eu saber que está tudo zupa. E se você gostou desse vídeo e ele te ajudou, ajude também o canal a crescer deixando um like aqui embaixo, pois assim o YouTube sabe que esse vídeo está ajudando as pessoas e o próprio YouTube ajuda a divulgar o canal, fazendo com que o canal fique cada vez maior. Das ist alles für heute. Danke, Leute. Tschüss.